Prezados alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui é o professor Antônio Nascimento e hoje trataremos sobre função quadrática. Pessoal, a função quadrática é aquela função que é definida a partir de um polinômio do segundo grau. Não é à toa que essa função é chamada de função quadrática ou função do segundo grau. Inicialmente, nós iremos aqui apresentar a definição desse tipo de função. O que vem a ser uma função quadrática? Tá? Uma função quadrática é uma função do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais. Ou seja, ele associa número real a número real. E ela apresenta uma forma caracterizada a partir de um polinômio do segundo grau, que é um polinômio da forma ax² mais bx mais c. Esses a, b e c serão chamados coeficientes da função quadrática e eles são números reais. A única observação que fazemos em relação a esses coeficientes é que o coeficiente a deverá ser diferente de zero. Então, a forma da função é ax² bx mais c e esse a é um coeficiente real diferente de zero. Eu tenho aqui alguns exemplos de funções quadráticas, funções do segundo grau. Todas elas são apresentadas a partir de polinômios de grau 2. Tá? O que nós vamos fazer agora é determinar os coeficientes a, b e c de cada um desses exemplos. Lembrando que o coeficiente a é este termo que está colado com o x². O b é o coeficiente do x e o c é o termo independente do x. Notem também que deveremos acompanhar o sinal desses coeficientes. Assim, por exemplo, no item 1, o coeficiente do x² é 1, o coeficiente do x é menos 5 e o coeficiente independente é 6. Portanto, o a será igual a 1, o b igual a menos 5 e o c igual a 6. Passando para o item 2, nós teremos que o colado com o x² é 3, portanto o a é 3. O b vale menos 1, notem a presença do sinal de menos aqui, ele aparece também como acompanhando o coeficiente b. Portanto, o b vale menos 1 e o c, que é o termo independente, vale 9. A 3, b menos 1 e c igual a 9. Próximo exemplo, nós temos o colado com o x², que é o menos 1, o colado com o x, que é o coeficiente menos 4, e não aparece aqui o coeficiente c. Então, quando isto ocorre, indica que este coeficiente c é igual a 0. Logo, a igual a menos 1, b igual a menos 4 e c igual a 0. Para o próximo exemplo, nós temos o colado com o x² é 2. Nós não apresentamos aqui o termo colado com o x, isso indica que esse coeficiente vale 0. E o coeficiente independente é menos 72. Portanto, a 2, b 0 e c menos 72. Para terminar essa sequência de exemplos, nós temos o item 5, onde apresento 5x². Aqui não aparece o coeficiente do b, nem o coeficiente independente c. Isso indica que eles são ambos iguais a 0. Então, dessa forma, nós temos que o a vale 5, o b vale 0 e o c também vale 0. Então, tudo que formos tratar em relação a funções desse tipo, veremos que podem essas informações serem calculadas a partir desses coeficientes a, b e c. Por isso é necessário, é indispensável que saibamos então enxergar quais são esses valores dos coeficientes que entram na definição da função quadrática. Então daremos prosseguimento com um exemplo. Para realizar um passeio pela cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, um grupo de estudantes fretou em uma agência de turismo um micro-ônibus de 24 lugares. O acordo com a agência foi que cada estudante pagaria R$40 mais uma taxa de R$2 por lugar não ocupado no micro-ônibus. Encontre a expressão que determina o valor arrecadado em função do número de alunos presentes. Bom,
Vamos identificar aqui alguns dos dados que foram dados por este problema. O primeiro deles é que nós temos, então, 24 poltronas disponíveis neste micro-ônibus. Portanto, essa será a lotação máxima. Além do mais, cada aluno paga uma taxa fixa de R$ 40, mais uma taxa de R$ 2 por lugar não ocupado. Então, isso quer dizer que o valor a ser arrecadado pelo empresário depende do número de alunos que estiverem presentes nessa viagem. Isso indica aí uma relação entre o valor arrecadado e o número de alunos presentes. Bom, como o valor arrecadado depende da quantidade de alunos presentes, obviamente essa aqui será a variável, o valor arrecadado será a variável y, obtida a partir da variável x de alunos presentes. Tá? Então, nós temos que o valor arrecadado pela empresa será dado por y, depende da quantidade de alunos presentes. Então, a variável y depende da variável x. Então, nós indicaremos por x o número de estudantes na excursão e o y, que é o valor a ser arrecadado, é uma função de x. Função por quê, professor? Porque para cada número de estudantes, eu consigo associar a um valor arrecadado pelo empresário. Tá? Então, por isso nós temos essa relação entre x e y. Dando prosseguimento agora, nós iremos apresentar alguns valores e tentar chegar na função que representa esta relação entre as variáveis x e y. Temos que lembrar que esse micro-ônibus dispõe de 24 lugares. Ora, se ele dispõe de 24 lugares e se x são os alunos presentes, significa dizer que 24 tirando x é a quantidade de bancos vazios. Professor, por que você está calculando 24 menos x? Porque se você lembrar bem como é feita a cobrança é de R$ 40 mais uma taxa de R$ 2 por bancos vazios, por bancos não ocupados. Vamos fazer aqui uma tabela que representa alguns desses valores. Então, imagina o seguinte. Imagina que tem nessa excursão apenas um aluno. Então, qual é o valor da passagem desse aluno? Ora, será R$ 40 mais R$ 2 por lugar vazio. Se só tem um aluno, é porque 23 lugares estão vazios. Então, ele pagará R$ 40 mais 2 vezes 23. Então, nós podemos identificar aqui que este aluno pagará R$ 86. Imagina agora que nós temos 22 alunos presentes. Ora, se tem 22 alunos presentes, significa dizer que tem 2 lugares vazios. Portanto, o valor da passagem de cada aluno é R$ 40 mais R$ 2 vezes 2 lugares vazios. Então, o valor da passagem aqui seria apenas de R$ 44. Imaginemos então agora a terceira situação, onde 24 alunos estão presentes. Ora, se 24 alunos estão presentes, significa dizer que não há lugares vazios. Portanto, cada aluno pagará os R$ 40 fixos, mais R$ 2 vezes 0 é 0. Então, cada aluno pagará apenas R$ 40. Imagina, então, que eu queira indicar uma expressão que sirva para todo e qualquer um desses números aqui. Representar de forma genérica, né? A partir de uma variável x, que representa o número de alunos. Então, imagina que, neste caso, x alunos participaram dessa excursão. Então, cada aluno pagará R$ 40 mais R$ 2 por 24 menos x. Só lembrando que quando eu tenho x alunos presentes, 24 menos x bancos estão vazios. Aplicando aqui a distributividade, né? 2 vezes 24 dá 48. 2 vezes menos 2 vezes menos x dá menos 2x.
Somando esse 48 com 40, nós obtemos 88 menos 2x. Passaremos então para o que nos interessa nesse problema, que é encontrar o valor arrecadado em função do número de alunos presentes. Ora, se você quer saber qual é o valor arrecadado, basta que você multiplique o valor da passagem pelo número de alunos. Não é fácil isso? Então, de novo, como é que eu obtenho o valor arrecadado, professor? Bom, quantos alunos foram? Foram tantos. Qual é o valor de cada passagem? É tanto. Então, basta fazer o produto entre esses dois valores, entre esses dois tantos, né? Então, vamos lá. No primeiro caso, que tinha um aluno vezes o valor da passagem. Então, dá 86. No segundo caso, 22 alunos presentes. Então, 22 alunos vezes o preço da passagem. No terceiro caso, 24 alunos presentes. 24 vezes o preço da passagem. Professor, e quando for x a quantidade de alunos presentes? Mesma coisa. Multiplica x pelo valor da passagem. Tá? E aí nós temos aqui, aplicando a distributividade, vamos logo fazer isso aqui. 88 vezes x dá 88x. Menos x vezes 2x menos 2x ao quadrado. Portanto, essa expressão aqui, ela serve para indicar todas as possíveis situações. Tá? Então, se você quiser saber qual é o valor arrecadado em função do número de alunos presentes, basta você jogar nessa fórmula que você encontra todos os valores. Professor, você fez por 1, fez por 22 e fez por 24. E se fossem 10 os alunos presentes? Bom, se fossem 10 os alunos presentes, nós ficaríamos então com o y de 10, né? Quer dizer, a imagem do 10, o total arrecadado, imaginando que 10 foram os alunos presentes, aí eu faria 88 vezes x, mais o x é 10, menos 2x ao quadrado, x é 10. Tá? Fazendo essas continhas aqui, né? 88 vezes 10 dá 880. Menos 10 ao quadrado é 100, vezes 2, 200. Isso significa que se fossem 10 os alunos participantes, nós teríamos então que o valor arrecadado seria de 880 menos 200, que dá 680 reais. Ok? Então, essa formulinha serve para você calcular todo e qualquer valor arrecadado em função do número de alunos presentes. E notem aí que a expressão que faz essa associação é uma expressão obtida a partir de um polinômio de grau 2. Então, isso indica que esta é uma função quadrática. Olha aí, uma aplicação do assunto que a gente está desenvolvendo. Função quadrática serve para ilustrar esse exemplo, serve para modelar esse exemplo aqui. Tá certo? Nessa função quadrática, o coeficiente A vale menos 2, o coeficiente B vale 88 e o coeficiente independente C vale 0. Ok? Tudo claro até então? Então, vamos dar prosseguimento. Tá? Lembrando, se você não tiver entendido com clareza esse exemplo, eu peço que vocês parem o vídeo, pausem o vídeo, abram essas continhas na mão, peguem o rascunho e desenvolvam essa conta até que isso fique natural, até que esse raciocínio apareça de uma forma clara e evidente para você. Tá? Então, prosseguimos. O próximo passo agora é interpretar o gráfico de uma função do segundo grau, o gráfico de uma função quadrática. E nós temos então que essa função quadrática, dada por essa forma, possui um gráfico que é uma parábola. Tá? Essa parábola, que é gráfico de uma função desse tipo, é uma parábola
que tem essa forma 1 ou essa forma 2. Tá? Somente essas duas formas podem ser parábolas que são gráficos de uma função quadrática. Tá? Estou falando isso porque existem outras parábolas, por exemplo, está feio pra caramba, né? Existem parábolas assim ou assim, mas essas não são gráficos de uma função de x. Tá? Essa, por exemplo, seria gráfico de uma função de y, essa também. O que nos interessa são apenas as parábolas que são gráficos de função de x. E nesse caso nós temos esse primeiro modelo aqui que eu vou chamar de A e esse aqui que eu vou chamar de B. Tá? Bom, vocês notaram que tem uma parábola sorrindo, que é essa com a concavidade para cima, e tem uma que é triste, ou seja, com a concavidade para baixo? Isso tem a ver com o valor do coeficiente A. Lembra? O coeficiente A é aquele colado com x ao quadrado. Quando o A for positivo, significa que nós teremos uma parábola com concavidade para cima. Quando o A for negativo, essa concavidade será para baixo. Ok? Então, A maior do que zero, concavidade para cima, e A menor do que zero, concavidade para baixo. Ok? Ficou claro aí como é que se faz isso? Beleza. O próximo passo é identificar esse pontinho aqui, ó, que é o ponto onde o gráfico em azul corta o eixo y. Tá? Bom, se corta o eixo y, significa dizer que neste ponto aqui o x é zero. E se eu pego o x igual a zero e jogo na minha função, eu obtenho a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero. Aliás, b vezes zero, né? b vezes zero mais c. Aqui era ao quadrado, tá? Bom, esse aqui vai para o espaço, porque é zero. Esse aqui também é zero. Sobrevive apenas o c. Isso indica que a imagem do zero é sempre c, pela função quadrática. Se a imagem do zero é sempre c, significa que quando x é igual a zero, o y é igual a c. Quando x é igual a zero é onde corta o eixo y. Portanto, sempre cortará o eixo y na altura c. O gráfico corta o eixo y no valor do coeficiente c. Certo? Beleza? Então, nós temos aí já duas informações. Uma é o coeficiente A, que vai dar a concavidade da parábola, para cima ou para baixo. E temos o coeficiente C, que dá a interseção do gráfico com o eixo Y. Tá? Bom, o próximo passo a ser analisado agora são as raízes da minha função quadrática. Para isso, eu trago a definição do que vem a ser raiz. Raízes de uma função são os valores de x que tornam a função nula. Os conceitos em matemática precisam ser bem interpretados. Raiz é sempre um valor de x, tá? É um valor para x, para variável independente. Raiz é o valor de x que anula a função, que torna a função igual a zero. Tá? Então, se eu quiser encontrar uma raiz, basta que eu torne a função igual a zero. Dessa forma, eu terei uma equação e eu terei que buscar o x onde a imagem vale zero. É o x que anula a função, que torna ela igual a zero. Só que você tem boa memória e sabe que a minha função quadrática é ax² mais bx mais c. Portanto, f de x igual a zero implica que ax² mais bx mais c é igual a zero e, portanto, a raiz da minha função é a solução dessa equação do segundo grau, que você já está mais do que carimbado na resolução desse tipo de equação. Você faz via fórmula de Bhaskara. Esse conteúdo foi amplamente
trabalhado no ensino fundamental lá no 9º ano. Tenho absoluta certeza que os professores de vocês deram bastante ênfase nesse conteúdo, equação do segundo grau. Tá? Professor, como é que se resolve uma equação do segundo grau? Nós temos a fórmula de Bhaskara, que diz que esse x aqui da equação, ele vale menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E quem é esse delta, professor? Delta é igual a b2, ou b quadrado, menos 4ac. Vocês percebem que para encontrar o x, depende aqui, do a, do b e do delta. E o delta depende do ABC. Ou seja, a partir do momento em que esses coeficientes assumem números, você consegue calcular as raízes a partir dessa fórmula. Tá? Professor, vamos lá, vamos devagar aqui. Você disse que a raiz é o valor de x que anula a função. Correto. Ora, se x anula a função, significa dizer que o gráfico fica sendo na altura zero quando x for a raiz. É exatamente isso. Então, as raízes da equação são as abscissas onde o gráfico corta o eixo x. Por que, professor? Por que corta o eixo x? Porque corta o eixo x quando o y é igual a zero. Quando f de x é igual a zero. Ou seja, nas raízes. Tá? Professor, e quantas raízes tem uma equação do segundo grau? Bom, aí depende. Depende de quê, professor? Depende do valor do delta, do discriminante. Tá? Então, é isso que eu tenho para resumir nesse quadro. Quando o delta for maior do que zero, como eu falei anteriormente, nós teremos duas raízes diferentes. E as raízes são justamente os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Então, aqui nós teremos as duas raízes. No primeiro caso aqui, nós temos uma parábola côncava para cima, porque o y é positivo. E no segundo caso, na segunda coluna, nós teremos a negativo, parábola côncava para baixo. Mas em ambos os casos, sendo um delta maior do que zero, indica duas raízes reais diferentes. Portanto, o gráfico cortará em 2 pontos. Quando o delta for igual a zero, nós temos uma única raiz. Então, um único ponto para o gráfico cortar o eixo x. E, finalmente, quando o delta é negativo, que é o caso em que nós não temos raízes reais, você percebe que o gráfico não corta o eixo x. Se a concavidade é para cima, ela fica flutuando em cima. E se a concavidade é para baixo, ela fica flutuando na parte de baixo. Sem tocar o eixo x, no terceiro caso, porque aí o delta é negativo. Ok? Bom, recapitulando. Corta o eixo y no valor de c. Ok. Parábola côncava para cima se o a for positivo. Côncava para baixo se o a for negativo. Agora, em relação ao delta. Se o delta for maior do que zero, o discriminante for maior do que zero, duas raízes. 2 pontos de contato do gráfico com o eixo x. Se delta for zero, uma única raiz real. Então, um único ponto de contato do gráfico com o eixo. E se delta for negativo, nós não teremos nenhum ponto de contato entre o gráfico e o eixo x. Então, vamos para mais um exemplo. Encontre as raízes da função f de x igual a x² menos 5x mais 6. Aqui nós temos, por organização, que fazer que o a vale 1, é o colado com o x ao quadrado, o b vale menos 5, que é o colado com o x, e o c igual a 6. Ok? Eu tenho que fazer isso porque as raízes são calculadas a partir desses coeficientes. E as raízes são os pontos, os valores de x, onde a função se anula. Por isso é necessário
eu impor que a função seja nula, seja igual a zero. Quando eu faço essa imposição, nasce aqui uma equação do segundo grau. E uma equação de segundo grau nós iremos resolver pela fórmula de Bhaskara, onde o delta é B2 menos 4AC. O valor de B é menos 5, o valor de A é 1 e o valor de C é 6. Então, substituindo esses valores na fórmula, nós ficaremos então com menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Menos 5 ao quadrado dá 25. Notem esse jogo de sinais aqui, ó. Menos, mais e mais. Dá menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 6 dá 24. Então, 25 menos 24 é igual a 1. Isso significa que a raiz do delta é a raiz de 1, que vale 1. Bom, feito isso, vamos para a fórmula, né? Onde x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. De novo, substituo esses valores aqui. Notem, aqui nós temos menos b, então ficará menos o menos 5. Menos o menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é a raiz de 1. 2 vezes 1, 2a. Tá? Menos o menos 5 dá 5 positivo, porque menos por menos é mais. A raiz de 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. Daqui nascem duas raízes, porque uma eu faço somando e a outra eu faço subtraindo o 1. Tá? Uma eu faço adicionando mais 1 e outra eu faço adicionando o menos 1. 5 mais 1 é 6, dividido para 2 dá 3. Primeira raiz é 3. 5 menos 1 é 4, dividido por 2 dá 4 dividido por 2 é 2. A segunda raiz é 2. Então, as raízes são 2 e 3.